Boa tarde, gente. Meu nome é William, sou R1 aqui da Medicina de Emergência da Escola Paulista. Vou falar para vocês um pouquinho sobre hiponatremia no pronto-socorro, focando um pouquinho sobre quando e como repor sódio no pronto-socorro. Primeiro, eu defini um pouquinho para vocês o que é a hiponatremia. É quando o sódio sérico está abaixo de 136, e aí é um exame que a gente pede muito no pronto-socorro, né, principalmente assim, na porta, né. E aí, quando o sódio vem baixo, o que a gente faz? A gente trata os sintomas do paciente, a gente trata o valor laboratorial, a gente investiga a causa, quem que a gente tem que internar. É isso que eu vou tentar responder para vocês um pouquinho sobre nessa apresentação. É um distúrbio hidroeletrolítico de alta prevalência, principalmente em pacientes que já estão internados. Então a gente às vezes está em plantão de retaguarda, tudo mais, a gente é chamado com intercorrência em enfermaria, e é um distúrbio reversível e passível de tratamento. Existem diversas classificações na literatura, pode ser um erro laboratorial, o principal que eu encontrei é em relação à volemia, e em relação à gravidade dele. E o que isso tem de importância para nós na emergência para tomar conduta aguda? Nenhuma. Por quê? Porque essas classificações elas têm muitas limitações. Os graus de hiponatremia baseado no nível sérico, eles têm poucas correlações com os sintomas, e a volemia do paciente ela é de difícil acesso, salvo em casos em que tem uma clara determinação da volemia, né? Então, por exemplo, o paciente que está com uma insuficiência cardíaca que está claramente hipervolêmico, um paciente que está com uma diarreia claramente hipovolêmico, é uma determinação pouco específica e pouco sensível. Então, é difícil de fazer. Um pouquinho da patologia dos sintomas, né? O sódio ele determina principalmente a tonicidade do meio extracelular. Então, se o meio extracelular ele está hipotônico, ele pode causar um influxo de água para dentro das células, causando um edema celular, podendo causar principalmente uma herniação do sistema nervoso central. Então, pode causar muitos sintomas neurológicos, e é importante para a gente, no departamento de emergência, saber a cronicidade da instalação desse distúrbio, porque após 48 horas, pode começar a ocasionar uma adaptação celular, e aí, nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado na reposição. O tratamento, ele pode causar muitas complicações. O principal deles é a desmilinação osmótica, pode causar sequelas irreversíveis para o paciente. A gente tem jeitos de corrigir isso, mas é um balanço muito tênue assim, para a gente decidir quem a gente vai corrigir e quem não vai corrigir, porque é um tratamento bastante perigoso. Então tem que pesar o risco-benefício. Então, como que a gente vai tratar? A gente vai priorizar os pacientes que têm manifestações clínicas graves, paciente que chama comatoso, estupor, convulsionando, e você acha que aquilo é causado pela hiponatremia. Você vai determinar a duração, se é aguda ou crônica, e secundariamente você vai ver o grau laboratorial e investigar a causa disso. Quando o paciente tem esses sintomas graves, você vai fazer infusão de salina hipertônica. Eu procurei essa tabela aqui. Eles colocam para fazer infusão em bolos, em torno de 100 a 150 ml de salina hipertônica. Pode fazer até 3 vezes, isso no pronto-socorro, no paciente que está com esses sintomas graves. Isso já é suficiente para tirar o paciente da emergência, já é suficiente para corrigir em torno de 4 a 6 no nível de sódio sérico. Existe até um análogo da desmopressina, que é para você não fazer essa correção muito rápido, mas isso é bastante polêmico, é bem difícil de um consenso na literatura. Aumenta o volume, aumenta o tempo de correção. Simplesmente se está com se ele está com uma ICC, por exemplo, você quer limitar o volume, né? Então é bastante limitado também. Depois que você tirou ele da emergência, você pode fazer uma correção um pouco mais parcimoniosa até ele chegar num sódio de 130, com outras soluções. Pode fazer com solução fisiológica ou até mesmo um ringer, sempre respeitando algumas metas. Então, não fazer mais do que 10 de correção nas primeiras 24 horas se for aguda. Se for crônico, você não pode superar. Alguns artigos falam 6, alguns artigos falam 8 de correção nas primeiras 24 horas. Eu coloquei aqui um slide como montar a solução salina, porque ela não vem pronta, então você pode fazer ou com água destilada e a ampolinha de cloreto de sódio 20%, ou com soro fisiológico.
Se ele tiver sintomas leves ou moderados, que é 98% dos casos do paciente que chega no pronto-socorro com hiponatremia, você não precisa internar esse paciente, na maioria das vezes, salvo quando a causa base da internação, então, por exemplo, a gente chega cirrótico no pronto-socorro, precisa internar, ou uma causa de uma ICC que precisa internar. Ou se ele tiver com sódio muito baixo, que precisa monitorizar e tudo mais, não precisa internar esse paciente, pode manejar e investigar ambulatorialmente, você pode até tirar algumas coisas, por exemplo, se ele faz uso de algum diurético, alguma coisa, você tira, mas pode mandar ele para casa, não precisa fazer nenhuma intervenção aguda no pronto-socorro. E mesmo nesses casos de internação, você pode fazer uma reposição não tão intervencionista no pronto-socorro, pode repor em bomba numa UTI, por exemplo. Algumas causas aqui de hiponatremia, então diuréticos, vômito, diarreia, cirrose, exercícios, intoxicação por água, né, paciente que tem distúrbio psiquiátrico. E aqui um fluxograma, principalmente para a gente, então, chega o paciente com hiponatremia, ele tem os sintomas agudos, você repõe, ele não tem, você vai para o fluxograma diagnóstico para procurar a causa. Alguns take-home points, então, só repor o sódio se ele tiver sintoma grave, não basear no valor laboratorial. A instauração dos sintomas, ele determina se você vai fazer uma reposição mais rápida ou não. A causa tem importância secundária para a gente no contexto da emergência, então se ele tiver sintoma agudo, você repõe em bolos, mesmo se for crônico ou agudo. E a maioria dos pacientes pode ser manejados de forma ambulatorial, a não ser que ele tenha uma causa de base que necessite internação. Aí é como você...